Eu sempre quis estudar a natureza humana, mas eu não conseguia, pelos livros você não entende. A experiência lá de vivenciar todo aquele drama, todo o psicodrama do LT, me trouxe a sensação a conclusão de que nosso ser humano existe e ele é belo, ele é bonito. Eu descobri que existe uma coisa chamada ser humano. Porque para mim existia duas categorias de pessoas, ou gente ou bicho. E isso me encantou. E aí eu decidi que em 4 anos eu estaria sendo instrutor nessa modalidade. O ser humano é lindo porque no nosso dia a dia a gente vive num mundo onde a gente precisa aparentar ser, né? As convenções, né? E muitas vezes a gente acaba fazendo isso para nós também. A gente acaba lidando conosco só a partir desse lugar, daquilo que eu acho que é correto, né? E de repente, no treinamento, você vai e você percebe aspectos limitantes, aspectos sombrios, mas com clareza, sem julgamento, sem crítica. E esse sem crítica é que eu vejo a beleza do ser humano, né? No treinamento mesmo, no exercício simples onde a gente traz a questão do quanto você está junto com o outro, quanto você está engajado com o outro, né? E nesse movimento simples, quando você coloca, estabeleça o seu limite, é um exercício simples tecnicamente falando, mas o que vem durante a elaboração daquela dinâmica, não tem como não ver beleza no ser humano. Sim. Quando, de repente, eles trazem esses insights, né, de como eles são, sem julgamento, sem crítica. Então, naquela hora eu vejo a beleza do ser humano, sabe? Sim. O ser humano é lindo. Quando ele pode olhar para si mesmo, com essa transparência e sem julgamento crítico. Porque aí existe uma aceitação de como ele é. E aí existe o processo de mudança. Gilberto, no LT, você de uma forma direta, resumida e explicou como que a nossa mente funciona. Por que a gente funciona dessa forma? Porque a emoção ele surge do significado atribuído. Se eu pego uma caneta e mostro uma caneta para você, é uma caneta, mas se eu pegar ela e fizer esse movimento, já deixou de ser uma caneta, já deixou um instrumento contundente. Só esse movimento, isso aqui, com o mesmo objeto, já faz toda a diferença. Porque o significado que você vai dar para uma caneta é algo bom, algo útil. Para isso aqui é algo contundente, ameaçador. O significado dado ao mesmo objeto faz toda a diferença. É o significado que gera a emoção, e a emoção que gera o comportamento reativo. Mais cedo ou mais tarde, quem vai ter a vitória é aquele que crê plenamente. Se você não pensar intensamente. Próximo. Então, o primeiro princípio é, havendo estímulo, haverá sempre uma resposta. Não há como não responder. Primeiro porque nós somos seres vivos. E como seres vivos, nós lutamos pela sobrevivência. Então, o nosso organismo, nosso cérebro está preparado para isso. Diante de qualquer ameaça, que considera ameaça, ele vai descarregar adrenalina e cortisol, vai acionar o sistema límbico reptiliano, réptil e mamífero. Esses dois sistemas automaticamente geram uma resposta. E aí a mente cognitiva nossa, a mente racional nossa, vai dar um significado. E diante do significado vem a emoção, ou raiva, ou medo, ou tristeza, ou alegria. Basicamente é isso que acontece, a 360 km por hora, um estímulo é processado e imediatamente tem uma resposta. E como você está se sentindo agora, Gilberto? Apavorado.
Se você perguntar para mim qual é o meu estado interno nesse momento, é de pavor, de medo. É estranho, né? O que te trouxe essa reação? Porque eu não estava preparado para a pergunta. Entendi. E como ser humano, a primeira resposta é essa. E a maravilha de todo o treinamento é de que forma simples, totalmente entendível, a gente consegue resolver. É uma autoaceitação. É muito difícil, eu colocando no meu caso, de me entregar às pessoas sem ter uma relação prévia com as pessoas. O treinamento me deu essa liberdade de conseguir ser sincero, ser eu mesmo em qualquer situação da minha vida. Mas uma coisa que eu queria levantar frente a essa questão da gente conseguir se expor, de se libertar, de ser eu mesmo, é porque era um lugar muito seguro para todo mundo. Porque no mundo de fora é difícil para a gente conseguir se expor. E quando a gente cumpre uma tarefa, é importante, além do alívio que dá, é aprender a celebrar, comemorar. A questão principal, assim, também é esse amor que a gente sente, eu senti de todos, de toda a equipe, do pessoal que estava participando. As transformações já eram no primeiro momento, sabe? Já sentia essa proximidade, um anseio, né, do que a gente vai passar, mas essa questão de se entregar, a gente já começou a ter isso desde o primeiro momento ali da vivência do nosso treinamento, assim. Então, eu vou falar que mágica que foi essa, porque para mim abraçar uma pessoa tirando um abraço social, oi, olá, mas se abraçar a pessoa e falar, meu, legal você estar aqui. Se diz muito hoje em dia, né, de um tempo para cá, que a gente precisa expor nossas vulnerabilidades. Mas uma coisa que precisa ser entendido é que a gente não se sente à vontade em expor as nossas vulnerabilidades num ambiente onde a gente não confia. Mas num lugar onde você sente essa confiança, fica fácil. E dentro de um processo onde todos estão, de alguma forma, buscando ser mais feliz, se compreender melhor, né? Naturalmente, o propósito é comum, mas o próprio processo do treinamento, a intenção de cada um de nós que estamos lá, não tem como a gente não olhar o ser humano nessa beleza, né? Nesse não julgamento. Se não for por isso, não dá para criar esse ambiente seguro. E essa questão da gente ser reativo a tudo, de que forma a vivência no LT consegue transformar isso na gente? Na medida em que você vai tendo reatividade no cotidiano nosso aqui fora, você vai sendo punido. As consequências virão. Então você acaba reprimindo essas emoções para evitar consequências. Só que a repressão dela acumula na memória e fica como uma bomba relógio, prestes a explodir.
estímulo. Como o processo do conteúdo. No segundo momento, perceber e processar e dar significados. Então, as dinâmicas que vieram, você for dando significado e cada um foi criando a sua história e vivendo o seu drama. Certo? Então, eu estava conversando com a Érica. A dificuldade que ele tinha de memorizar determinado professor, isso não vai para a minha cabeça. De imediato não vai mesmo. Se nós dermos um número aqui, vocês vão decorar um número. Com certeza vai ter que repetir várias vezes para poder decorar. E assim mesmo vai ter que repetir essa emoção para poder gravar na memória a longo prazo. Então, no LT, você pode experimentar as emoções, vivenciá-las e ressignificá-las, ou seja, atribuir novos significados, que significa que a criança ou a experiência passada possa ser vivenciada de acordo com o momento que aconteceu. Se eu tive raiva no passado, eu libero a raiva. Se eu tive medo, eu libero o medo. Se eu tive tristeza, eu libero a tristeza. Se eu tive repressão da alegria, eu libero a alegria. Ao liberar isso, eu me solto emocionalmente. Com isso, meu arquivo memória baixa, fica no nível aceitável. Quando recebe um estímulo, você vai reagir de forma natural. Vai poder escolher qual é a atitude a tomar. Eu consegui ressignificar muita coisa, assim, Dirce. A gente conversando hoje, faz um mês, um pouco mais de um mês, uma semana que a gente concluiu o Leader Training. Eu comecei a perceber as nuances que eu tenho, de que forma que eu estou agindo através dos gatilhos. A gente dá o gatilho, automaticamente eu já sei qual que seria a minha reação anterior a isso. Não é um princípio da gente doutrinar os nossos sentimentos, de que forma que a gente vai agir, mas é muito mais de que forma, vamos falar assim, racionalmente, não sei se é bem, eu poderia usar esse termo, de que forma que eu vou agir a determinada reação. E essa, na verdade, acho que é a maior dificuldade é uma dificuldade grande que eu tinha. Então, o quanto isso limita a gente, Dirce, da gente não conseguir entender de que forma a nossa relação, o externo, nossa relação com o externo vai influenciar no meu interno. Eu sabendo que era uma situação externa, uma situação específica, né? Não vou falar qual era a situação, me tirou totalmente do eixo no momento que eu tinha que estar, no momento presente, focado em desenvolver aquela atividade em si. E como isso me fez mal, assim, como isso me fez mal, fiquei decepcionado comigo, assim, que até o momento o Gilberto falou, alguém sentiu raiva, algum momento no treinamento? Eu fui um dos que levantei a mão, levantei e falei, eu senti, porque eu me senti totalmente vulnerável de todos os sentidos, assim, eu me senti uma criança, um adulto, numa determinada forma, eu estou agindo, como eu estou deixando isso influenciar de uma forma negativa? O Gilberto explica, né? Não existe como não responder perante um estímulo. E a gente acha que está escolhendo, pensando. Na verdade, a gente só está reagindo. Durante o treinamento, nós trouxemos várias teorias. Quando você fala, me senti uma criança, né? Então, nós trouxemos a teoria da análise transacional de Eric Berne. Né? Você pode perceber que naquele momento você estava uma criança, porque em cima da teoria foram feitas várias dinâmicas para você perceber qual é o estado do ego que você estava, né? No pai crítico, no pai nutritivo, né? Na criança adaptada, na criança livre, né? Então, não foi só a teoria. Houve dinâmicas onde você entendeu e internalizou esse conhecimento, né? A gente traz a teoria da psicologia transpessoal, que você entende que eu tenho uma máscara, que essa máscara é importante para o meu convívio desde que eu tenha consciência dele.
mas é que eu vivo no meu dia a dia na máscara sem perceber, só para não mostrar o meu eu inferior, né? Eu tenho aquele comportamento como os outros gostariam que eu fosse. Então, a teoria embasada com a vivência, com a experiência, faz com que você tenha um profundo saber interno. Então, no seu dia a dia, de repente vem um estímulo, né? Você percebe a sua reação interna, mas você consegue... Peraí, não quero reagir. Eu quero aqui estar no meu adulto e como eu devo proceder para não ser esse reativo bate-pronto, né? Então, foi dado não só teorias, mas as vivências que você entende através do seu corpo, através da sua experiência própria, o significado daquilo. Então, não fica só aqui no saber mental, né? Ele vem, você internaliza aquilo. Então, no dia a dia lá fora, de repente, você até vem o estímulo, você reage, mas de repente você fez isso de manhã, à tardinha você falou, nossa, naquela situação eu reagi de novo, mas já está internalizado. Então vai acontecer provavelmente de você na próxima vez perceber antes que você teve de novo aquele comportamento. Até chegar o momento, Cacá, que você vai falar, opa, isso eu já conheço. Propósito do Líder Training. Você perguntou se é protagonismo. Protagonismo para mim é assumir a direção e a presidência da sua vida. Na verdade, ele vai desenvolver a autoliderança. Se você quer liderar, você quer ser um líder, primeiro lidera você, aí você lidera você e o indivíduo, você é um grupo e você é uma empresa, enfim. Você só vai poder assumir a liderança de uma estrutura maior se você liderar você mesmo. Então, para quem quer buscar ser algo na vida, realizar seus sonhos, seus desejos, o primeiro ponto é conhecer a ti mesmo. É a autoconsciência, o autoconhecimento. E assumir, decidir que quer mudar, o Líder Training oferece essa oportunidade. Mas, na realidade, as coisas vão acontecendo, né? Se você estiver atento à vida, ela te chama para aquilo que você quer. Para o seu talento, seu dom e talento, seu propósito. Algo te chama. Simples. Não tem nada de raro fora isso. E vou te dizer, tudo que você identificar como simples é real. Tudo que você perceber, isso é tão simples. Você chegou na consciência. Pare de apontar o dedo indicador para o outro. E olha para os 3 dedos que estão apontando para você. Eu aponto um para você, eu tenho 3 voltados para mim. Sempre diga assim, a gente começa assim. Quando nós fizermos isso, nós vamos olhar para os 4 dedos. E quando nós olhamos para os 4 dedos, esse dedo aparece. Aí fica tudo ok. O que você veio buscar? Você veio buscar o quê? Eu vim buscar autoconhecimento. Eu vim buscar realmente me conhecer. Por que eu sentia certas emoções, né? Entender de onde vinha. Algumas eu já tinha essa noção de onde ela vinha, por que ela vinha, mas eu queria aprofundar nisso. Precisava, assim, que eu não estava conseguindo sozinha melhorar, entendeu? E num belo dia eu fui convidada a participar do LT, Líder Training. Convidada por um amigo querido e para não fazer uma desfeita a ele, aceitei o convite. E entrei numa imersão. Fui livre assim de informação, quis chegar o mais virgem possível para não contaminar as minhas ideias. Uma pessoa extremamente cética, racional, tudo tem um motivo e um porquê assim. É uma junção. Eles trazem a disciplina, traz a força, traz você no combate, mas traz amor para você. Faz com que você se ame, que você ame uma pessoa que você nunca nem viu na sua vida. E nessa transformação de 3 dias, eu saio de lá
uma nova mulher. Eu nasci aos 45 anos de idade, descobrindo que as pessoas têm um valor incondicional, que elas têm um valor que é dentro do coração. Então a frase, o ser humano vale muito, ele vale muito. E aí, aquela situação, em que mundo nós queremos viver? Que mundo queremos construir? E ele começa pela gente. Então eu convido a todos para se jogar nessa imersão, para experimentar se conhecer, conhecer o outro, amar o próximo, literalmente, porque senão a gente só fica na frase bonita, amar o próximo. Mas no LT você descobre o que é o amor verdadeiro. E ele existe. Por mais cético que a gente seja, por menos acreditar ou desacreditar em tantas coisas que acontecem no mundo, a gente enxerga em 3 dias que o ser humano é lindo. Eu comecei a falar para as pessoas, façam, transforme a vida de vocês, sai dessa vida medíocre. Entenda por que você reage dessa forma. Falei para clientes meus, que eu sei que trabalham em empresa há não sei quantos anos, por que você está nesse lugar? Você já pensou que você poderia estar num outro lugar, numa outra esfera, num outro nível? E a pessoa ficou se questionando, sabe? Eu ia ficar muito feliz de amadrinhar pelo menos uns 10, só de uma vez. Amor, respeito um com o outro, e que se a gente vivenciasse todos os dias esse amor, esse respeito, o mundo era de paz. Não era esse conflito de um querer dominar o outro, um querer passar por cima do outro, não. Cada um no seu quadrado, com o amor e o respeito que importa. E eu falo assim, né? No primeiro dia, às vezes tem pessoas que estão receosas, né? Eu falo assim, não se preocupe não. A única coisa que você vai encontrar aqui é com você mesmo. É o isso. seu melhor. O seu melhor.